Ele virá. Uma série de 4 mensagens pensadas para o Advento, período em que as igrejas cristãs em todo o mundo olham para a vinda de Jesus, quer sua primeira vinda, quer a segunda vinda. Ele virá. A promessa de que ele voltará. A série se propõe a olhar os textos proféticos do calendário litúrgico para o Advento e neles meditar sobre as promessas da vinda de Jesus. E ao olhar para tais promessas, nós lançaremos nossos olhos para o cumprimento e também para como elas se relacionam conosco. Nós continuamos esta série que nós iniciamos domingo passado com a segunda mensagem, ele virá, trazendo purificação. E o texto base para a nossa meditação é o texto de Malaquias, capítulo 3, de 1 a 4. E eu farei esta leitura na nova versão internacional. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives ou como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. O texto que nós lemos é a parte final do trecho do livro do profeta Malaquias, e ele fala a respeito da purificação da comunidade. Esse trecho se inicia no versículo 17 do capítulo 2. O texto do profeta, ele é quase todo composto no gênero da controvérsia. Isso quer dizer que ele sempre faz perguntas e apresenta respostas. E no desenvolvimento da sua profecia, ele adota um estilo de redação chamada de pregação dialogada. É como se ele perguntasse para as pessoas respondem, ele pergunta novamente, as pessoas respondem, e assim a profecia é proclamada. Malaquias é o encerramento do livro dos 12 profetas. Os capítulos de Malaquias são vinculados ao texto de Zacarias, principalmente os capítulos de 9 a 11 e 12 a 14. Segundo alguns comentaristas, eles formam uma só coleção de profecias. Malaquias é o profeta mais próximo do tempo de Jesus. Ele está datado entre 458 e 433 a.C. O que isso nos quer dizer? Nos quer dizer que nós temos ali, como alvo dessa profecia, um povo que já retornou do exílio da Babilônia. E agora, este povo que havia retornado, ele se encarrega de reerguer a nação. A gente pouco sabe sobre o profeta Malaquias. O seu nome significa meu mensageiro. E pode nos levar a crer, mais uma vez, que o texto do profeta é um compilado de diversos ditos proféticos. Seja como for, Malaquias foi o profeta que confrontou o povo por sua negligência em relação ao templo, revelando a profanação e a falsidade do coração daqueles que ali adentravam. Os profetas Ageu e Zacarias se empenhavam em motivar o povo a reconstruir o templo. Passados 50 anos, agora os sacerdotes e o povo transformaram o culto em mero ritualismo. Desleixo e apatia tomaram conta da comunidade. A fé não era mais vivida como a força motora do povo, mas agora estava relegada a um mero ritualismo, sem sentido algum. Mera repetição. É neste contexto que as profecias de Malaquias são proferidas, mostrando que Deus exige uma resposta urgente e espera de todos um comportamento de respeito e amor. Tal resposta não deve ser dada com palavras, mas sim em ação, em atitudes. Daí Malaquias falar sobre o culto,
a vida matrimonial e relações sociais. E em seguida passar a falar da necessidade de purificação, a promessa da bênção e da justiça para Israel. Purificação. Do que se trata? Como entender tal conceito? Olhando para esse panorama de Malaquias, nós vamos entender a promessa de purificação, o cumprimento da promessa e o que essa promessa é para nós hoje. O processo de purificação, diz Malaquias, será como fogo limpando o ouro, ou como sabão lavando a sujeira. Todo o processo de limpeza e purificação pressupõe dor e sofrimento. Não se dá num passe de mágica, ou de uma hora para outra. Você não lava uma roupa suja de lama com facilidade. Você não tira manchas de sujeira na sua pele simplesmente batendo água em cima. Tem que esfregar, tem que pressionar. Quando se tem uma vida de fé, onde a fé se resume a mero ritual, não se muda para uma fé viva e pujante da noite para o dia. É preciso dedicação, obediência, fidelidade a Deus. Segundo Malaquias, haveria dor e sofrimento para que ao final houvessem ofertas agradáveis a Deus. Para se ofertar a Deus, pressupõe-se uma vida de obediência a Ele. Obediência pressupõe relacionamento e submissão. Portanto, Malaquias está dizendo ao povo para se preparar, porque haveria purificação. E não é uma purificação de ordem moral, mas é uma purificação plena, uma purificação executada pelo enviado de Deus. A promessa de purificação feita em Malaquias começará com os levitas, e deles se espalharia por toda a nação. Por que pelos levitas? Porque os levitas foram separados para cuidar do templo e da adoração a Deus. A partir daí o efeito seria exponencial, uma vez que aqueles que são separados para servir e adorar ao Senhor têm a sua vida purificada, o testemunho deles e o culto deles seria exponencialmente mais forte sobre a vida do povo. O povo seria levado à purificação. Mas afinal, qual a necessidade de se purificar o povo? Para que haja reconciliação com Deus e com sua vontade. Não se trata de uma purificação para que Deus venha, mas sim a presença de Deus a purificar todo e qualquer pecador. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. No Oriente, principalmente na região do Oriente Médio, era costume, quando um rei estava em viagem, que ele enviasse adiante dele para as vilas em que ele chegaria um mensageiro, para dizer ao chefe daquela vila, ou ao rei daquele país, de que um rei estava chegando, para que pudesse ser preparada os protocolos de recebimento, para que fossem removidos os obstáculos para que a caravana do rei chegasse. Mas quando nós lemos aqui, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, de quem o profeta está falando? Numa primeira leitura, há aquele que virá anunciando purificação. Segundo alguns comentaristas, pode ser uma referência até ao próprio profeta. Outros dizem que Malaquias está apontando para o futuro. Seja uma ou outra interpretação, em Cristo nós sabemos como e em quem se cumpriu tal promessa. O cumprimento da promessa. Jesus olha para João Batista e diz: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti.
Mateus 11, versículo 10. O mensageiro que vem anunciando a vinda do rei é interpretado pelos evangelistas como sendo João Batista, que veio anunciando: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Marcos capítulo 1, 7º versículo. E como ele virá? Diz o texto que nós lemos: e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. De repente. Palavra hebraica, traduzida aqui pelo advérbio de circunstância, é quase sempre recorrente quando se faz uso, quando se faz referência a uma calamidade ou a algo infeliz. É como se fosse uma expressão de que assim, as coisas estavam indo bem e de repente tudo virou, né? Tudo se transformou para algo ruim. Esse tudo se transformou para algo ruim é este advérbio de circunstância que é usado aqui. Assim foi a vinda de Jesus, assim será a sua volta. De repente. De repente. E olhar para João Batista e identificar nele a imagem do versículo 1 do nosso texto é de fato interessante. Vejam que a promessa em Malaquias é de purificação. Qual era a pregação de João Batista? Mateus capítulo 3, versículo 18 nos responde: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependimento pressupõe mudança de atitude. Mudança de atitude requer sacrifício, dedicação, obediência, submissão. Arrependimento é um passo para a purificação. No conceito cristão, purificação se dá quando o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Mês passado nós pregamos sobre isso, nós pregamos sobre a expiação dos pecados. Arrependimento se dá quando nós reconhecemos o nosso erro e nos submetemos ao seu fogo, ao seu sabão, o sabão de Deus, o fogo de Deus, para mudar o nosso caráter. Nós olhamos para João Batista como aquele que anuncia a vinda de Jesus, que vem e cumpre a promessa de purificação em nossas vidas. Nele nós somos lavados pelo seu sangue, purificados de todo pecado. No processo do refino de metal, ele é aquecido com fogo até derreter-se. As impurezas separam-se deste e sobem para a superfície. Essas são removidas e deixam o metal puro. Sem este aquecimento e derretimento, jamais haveria purificação. Quando as impurezas são removidas, o reflexo do trabalhador aparece na superfície clara e pura. Conosco é a mesma coisa. Quando nós nos submetemos a Deus, Ele nos passa pelo seu fogo. E este fogo nos derrete. Este fogo derruba todos os alicerces da nossa vida. Este fogo nos coloca no chão. Este fogo acaba com as nossas estruturas. Este fogo, na imagem dos apóstolos, faz morrer o velho homem, para que então possa se ver no resultado daquilo o reflexo de Deus. E a pergunta é: nós estamos refletindo a Deus? Ao nos purificar, fica mais evidente em nós o reflexo de Cristo. E como entender esta promessa para hoje? Se Jesus veio e cumpriu tal promessa, qual a relevância destes versos para as nossas vidas? Nós devemos olhar para o processo de purificação profetizado por Malaquias e nos arrependermos de nossos pecados, nos sujeitarmos a sermos queimados pelo fogo do Espírito Santo, para que haja transformação em nossas vidas. Ser temperado pelo fogo é uma imagem recorrente também no Novo Testamento. João Batista diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Paulo afirma: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Mas, contemplando os nossos dias, você pode se perguntar: qual a vantagem de ser purificado? Se aqueles que são infiéis são prósperos e de grande estima, muitas vezes, do grande público? A Bíblia Pastoral, comentando este texto, nos responde a esta pergunta. Um dos grandes escândalos para o povo fiel é ver que os opressores e exploradores, mesmo prejudicando outros, levam sempre a melhor e ainda são respeitados. Malaquias responde a esse escândalo, mostrando que Deus intervirá, produzindo uma nova ordem, na qual a justiça será feita e o direito restabelecido para todos. A intervenção de Deus acontece em Cristo Jesus, e nele temos a nova ordem e a nova vida. Cabe a nós, a cada um de nós, cristãos, vivermos os valores purificadores de Cristo Jesus, proclamando que Ele é o Senhor, que Ele veio para nos salvar e nos purificar de todo o pecado, para que vivamos hoje a sua santa vontade. Concluindo, Ele virá trazendo purificação. Sim, Jesus voltará, e é exatamente isto que celebramos quando comemoramos o Advento. As velas, a palavra, as canções apontam para a vinda de Jesus, e ao contemplar esta vinda nos lembramos que Ele veio e cumpriu a promessa feita em Malaquias, e ao contemplar o cumprimento da promessa, nos lembramos que Ele voltará. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Antes de executar o seu juízo, Deus envia um mensageiro. Olhando para Malaquias, os evangelistas apontam para João Batista e dizem: é ele, é o mensageiro. Ele preparou o caminho para a chegada do Senhor, o Filho de Deus, Jesus, que veio nos mostrar como viver. A purificação de nossas vidas se dá na cruz. E o convite que o André nos fez na hora do louvor é o convite que Jesus nos faz todos os dias. Vamos para a cruz com Ele. Vamos caminhar para a cruz com Jesus. Vamos na direção dEle. Ele nos purificou com seu sangue, para que não mais vivêssemos com medo da morte e da injustiça, mas aguardemos a sua volta, vivendo a justiça de Deus e proclamando que Ele é capaz de transformar nossas vidas em todas as áreas. Hoje nós olhamos para a promessa de Malaquias e nos apresentamos diante de Deus como ofertas agradáveis a Ele, não ouro ou prata, nem bens materiais ou dinheiro, mas sim cumprindo aquilo que está no Salmo 51, versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que é um espírito e um coração quebrantado, senão as nossas vidas, diante do pecado revelado pelo Espírito Santo e pronto para ser posto no fogo e ser purificado por Ele? Busque pureza de vida, pois essa promessa já foi cumprida e nós podemos ser puros hoje, já. Basta viver a vontade de Deus para nós hoje. Soren Kierkegaard diz que pureza de coração é desejar uma só coisa. Se pureza de coração é desejar uma só coisa, desejemos a Deus. Desejemos a Deus hoje. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele virá.